Gente, hoje nós estamos aqui com a Ana Paola Frade Pimenta da Veiga, uma amiga querida, uma amiga especial, esposa do nosso ministro das Comunicações Pimenta da Veiga. E hoje ela veio aqui contar um pouco das experiências de vida, das histórias da vida dela. E eu já quero começar, Ana, te perguntando, quem é Ana Paola? Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com esse empresário respeitado, querido, além de tudo amigo, ele, a família, que a gente tem assim, um profundo carinho, né? Te desejo o maior sucesso nessa trajetória sua, que eu acho que você tem tudo para poder explodir. Obrigado, Mas Ana. quem é a Ana Paula? Ana Paula é uma mineira de 57 anos, nascida em Belo Horizonte, filha de um jornalista que se chama Wilson Frade, que teve uma vida incrível, foi um homem muito respeitado, teve uma coluna durante 50 anos consecutivos no estado de Minas. Sou filha de uma mulher que foi maravilhosa, quase foi Miss Brasil naquela época. Miss era uma coisa assim que era interessante, não desmerecendo hoje, as Misses de hoje, mas a conotação de Miss era muito maior, como eu acho que deve continuar sendo. Bom, a minha mãe nasceu no norte de Minas, numa cidade chamada Carlos Chagas, então é uma região que eu adoro, que é o Vale do Jequitinhonha. Eu sou jornalista, eu falo que desde que eu nasci eu escutava o barulhinho da máquina bater, então isso é a minha profissão. Eu aprendi muita coisa com meu pai, com minha mãe, eu acho que a história de vida deles influenciou a minha vida. Eu sou uma pessoa muito sociável, adoro receber, embrenhei pela profissão do meu pai, acho que um pouco da vaidade da mãe, sabe? E dos conceitos deles de vida. Conheci o Pimenta, eu tinha 21 para 22 anos, me mudei para Brasília rapidamente e aí eu vou deixar o Conde conduzir essa história, sabe? Que é uma história rica de vida, é muito bacana. E é uma história linda, né, Ana? Porque você e o João construíram uma família linda com 5 filhos, né? 5 filhos, 2 meus, 3 dele, com a Beth, né? Mas nós conseguimos construir uma família. A gente vai falar muito sobre família ainda. Na realidade, eu queria que você comentasse, Ana, um pouco da sua experiência lá em Minas Gerais, a sua experiência com seus pais, né? Tudo o que você viveu ali junto com seus pais, porque você casou muito nova, né? Muito menina. A vida com o meu pai foi uma vida muito interessante. Minha mãe deu uma retaguarda para ele muito grande. Quem tinha dinheiro era ela, não era ele. Meu avô foi um fazendeiro um fazendeiro de expressão naquela região do norte de Minas, proporcionou uma vida muito bacana para os filhos e alavancou muito a vida do meu pai financeira. Meu pai tinha moral, meu pai era um homem respeitado, mas era um homem que teve que lutar. A família dele era classe média, mas assim, uma família muito boa, sabe? De vários irmãos, de 7 irmãos. Mas o meu pai teve uma vida, ele era apaixonado pelo que ele fazia. Isso foi fundamental para ele poder chegar aonde ele chegou. Era um jornalista respeitado, que não vendia a coluna dele. A honra, né? Não. A notícia que o Wilson Frade dava, você tinha a certeza que era uma fonte segura, confiável, e até para ele fazer uma crítica, ele tinha respeito na hora de escrever. Então postura, foi um homem, né? Uma postura e de muita credibilidade. Foi um dos maiores jornalistas do estado de Minas, do jornal O Estado de Minas foi um dos mais fortes e um dos homens mais respeitados de Minas Gerais. A minha mãe, ela, apesar de ser 23 anos mais nova do que meu pai, ela era uma mulher muito madura, mas ela deu uma retaguarda para ele impressionante. Nos bastidores, ele era um homem que precisava receber muito, então ela
arrumava tudo com maestria. Naquela época, Conde, não existia buffet, não existia decoradora de flores, essa coisa toda. Naquela época eram as banqueteiras, tudo era feito em casa. Então eu me lembro assim, da Paré, ela ia com o staff dela, e era todos os doces, as tortas, você tá entendendo? Aquela comida gostosa era toda feita na nossa cozinha. Cozinha mineira. Quando eram os Famosa cozinha almoços, mineira. Quando eram os almoços, era o frango a molho pardo com quiabo, sabe? Tio Piqui? Não, você sabe que não tinha o piqui. Piqui eu vim até conhecer aqui. No Goiás, né? No Goiás. Mas era um pernil maravilhoso, com feijão tropeiro. Só que a apresentação era um escândalo. Eu lembro dos papos de anjo feitos lá em casa, mousse de coco com baba de moça. Os governadores, porque era uma casa muito interessante. Todo mundo político passava por lá, do Brasil inteiro. Foi uma casa que ele recebeu assim, personalidade de tudo que é lado. Então, Agnelli, Patino, que era o rei do estanho, ele tinha vários amigos na Europa inteira, Pitangui fez vários jantares. Gente, olha, era uma loucura aquela casa. Os artistas todos deste Brasil almoçavam e jantavam lá. Então, era uma casa rica. Sabe? E a minha mãe conseguia criar uma harmonia e os dois faziam festas maravilhosas. Era importante isso para o jornalista na época. Gente, a Ana, ela tem assim um dom maravilhoso. A minha esposa, ela arruma a casa para receber impecavelmente, mas a inspiração da Vanessa está aqui, a Ana Paola, porque realmente, gente, a Vanessa fala... Ela nunca viu uma pessoa receber como você recebe. Sabe o que eu acho? Minha mãe, eu cresci, gente, ela falando pra mim, minha filha, casa tem que ser organizada. Casa tem que ter cheiro. Casa você tem que escutar a panela de pressão. Você tem que sentir o cheiro do café. Casa tem que ter flor. Casa tem que ter amor para se transformar em um lar. A casa e a mulher edifica uma família. Com certeza. Você entendeu? Então, eu falo para as mulheres que eu costumo ouvir, Deus me livre, eu não quero trabalho, isto me dá trabalho. Prata dá trabalho de limpar. Você tá entendendo? Fazer almoço todo dia, o marido vai almoçar fora. Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem a importância disto na vida familiar. Isso segura, isto mantém as relações familiares, os casamentos, os filhos por perto, de uma forma edificante. E a memória lá de trás, ela nunca vai embora, porque você sente o cheiro do café, você lembra de tudo que sua mãe fazia para você, do que eu, avó, faço para minhas netas, elas não esquecem. Então, assim, aquilo que é bom, a gente não deixa passar. Aquilo que a gente aprende desde pequenininha. Aquilo que você faz com amor. São detalhes, né, Ana, que a gente leva para a vida toda. E ouvindo você falar, né, me veio aqui uma passagem que o rei Salomão fala. Uhum. O rei Salomão, a história dele é uma história, enfim, a história dele é muito vasta, muito grande. E ele teve vários relacionamentos, porque ele era um rei muito poderoso naquela época. E nos relacionamentos que ele teve, ele faz um resumo de uma mulher. Mas não é uma mulher especificamente, é a personalidade da mulher perfeita. Porque ele teve mais de 1000 mulheres. Uhum. Né? Enfim, era um homem muito poderoso. Naquela época, os reis casavam com rainhas, com princesas, filhas dos outros reis. Então, você ia fazendo alianças entre reinos, né? E ele resume uma coisa que você acabou de falar, Ana, que ele fala o seguinte, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Edifica. É a mulher. A mulher sábia. A mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu sei que você tem muito mais coisa para falar sobre sabedoria, que a gente está falando aqui sobre... A gente falou muito aqui antes da entrevista sobre a inteligência emocional da mulher, mas, na realidade, Ana,
essa inteligência emocional, ela está associada à sabedoria. Acho que sim. Que isso a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade. Isso normalmente vem de berço. E a gente vai... E com o berço simples, porque eu conheço pessoas que não têm absolutamente nada. Eu cito muito o seu Zé, que foi uma pessoa que trabalhou na minha casa, do Pimenta, mas um homem absolutamente simples, mas de uma elegância de alma que passou para todos os filhos essa sabedoria de vida, conceito, caráter, né? Então, o berço, ele vem, eu acho, do que está aqui, da educação. E do amor, isso, né? Isso independe de dinheiro, Conde. Com certeza, porque... De ter ou não o dinheiro. Porque, Ana, o que acontece? Tem muitas coisas. Você sabe que eu tenho falado muito para as pessoas, falando muito sobre prosperidade, sobre riqueza. Porém, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. E a maioria, as coisas mais importantes da vida, o dinheiro não compra. Aí eu conheço gente muito rica, muito infeliz. Eu também conheço. Sem brincadeira. Outro dia eu virei pra Ivana Valença e falei, Ghost, eu chamo ela de Ghost, né? Eu falei, Ghost, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, mas tanto. Aí ela virou e falou assim, por quê? Eu falei assim, eu acho que eu ia fazer um monte de coisa que hoje, com o que eu tenho, não dá pra fazer. Aí eu parei e falei assim, Ivana, tô achando que eu não quero ganhar mais, não. Ela falou assim, você tá louca? Eu falei assim, gente, tem tanto amigo, rico, tudo nos psicólogos, você entendendo? Tomando Rivotril, dormindo o dia inteiro, numa infelicidade, eu falei, eu vou ficar do jeito que eu tô. Você tá entendendo? Que tá bom demais. Então, é isso. Ô, Ana. Saber equilibrar o dinheiro e a vida tem que ter muita sabedoria. E voltando a falar sobre Salomão, não sei nem porque que eu ia falar de Salomão, mas vamos lá. Por causa da mulher que edifica. E Salomão foi um homem muito rico e muito poderoso também. E ele dá vários conselhos de sabedoria e de inteligência que ele como ele ficou muito rico, ele percebia que aquelas coisas o dinheiro não conseguia comprar. As coisas principais que vão trazer felicidade, como você falou, que a sua infância, a sua adolescência... O dinheiro não compra saúde, Conde. Nós não estamos nem falando de saúde, hein? Estamos nem falando de saúde. A gente nem chegou em saúde. Vida. Então, não compra a vida. E aí, Ana, você vê que esses aprendizados que você teve, né, com seus pais, com a sua mãe, com seu pai, isso formou a Ana Paola, né? Aquilo que você trouxe lá da sua essência, que você trouxe lá do seu berço. Eu quero te fazer outra pergunta. O que move Ana Paola? O que me move? Eu acho que é uma energia, eu acho que é amor. Acho que a Ana é um grande coração. Um dia o Pedro, meu filho, virou para mim e falou, mãe, você faz tudo para todo mundo, você nasceu para servir. É muito forte isso. E é verdade, é verdade. Você sempre está servindo. Então acho que a Ana é um grande coração, mas eu sou uma mulher determinadíssima. Eu não tenho muitos rodeios, né? Eu falo que eu sou uma geminiana, mas eu tenho um escorpião que me centra. Eu sou capaz de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, de verdade, ler, escrever, ver televisão, olhar o que o outro está falando do meu lado, você entendeu? Então, assim, a Ana é uma mulher cheia de vida, de paixão. Eu não quero me tornar uma mulher madura, chata, vazia. Eu quero que os meus netos olhem com admiração para mim. Eu quero que os meus filhos me admirem. Eu quero que o meu marido me admire. E até hoje, com 36 anos de casado que eu vou fazer, o que eu desejo? Que este homem, ele me deseje por 1000 motivos, mas principalmente pela admiração. Então eu acho que uma pessoa que não quer se aprimorar, aprender, que leva tudo a ferro e fogo. Você está entendendo? Uma pessoa que está sempre cansada, reclamando da vida, ela não pode querer que quem convive ao lado dela,
vai olhá-la com admiração. Ana, você falou uma palavra. Eu acho isso. Eu também acho. Eu também acho, não. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Eu já tive outros relacionamentos e, assim, uma das coisas que desde quando eu conheci a Vanessa, eu sempre falo isso pra ela. Admiração. Acho que um dia que perde, Conde, vira... A paixão, ela passa. O amor, como é que você rega o amor? É que nem uma planta. Como é que você rega? Porque uma planta você tem que estar cuidando, você tem que estar ali administrando, você tem que estar... Né? Outro dia eu vi um depoimento de um sujeito na internet que ele pergunta assim, o amor pode tudo? O amor aceita tudo? De forma nenhuma. Pelo contrário. Você não pode aceitar. O amor, as pessoas precisam olhar para você, precisam te respeitar. Precisam ter limites. Você precisa se valorizar. Eu acho que o amor é esse conjunto onde você consegue equilibrar as coisas. E você pensa que esse amor, ele está associado à admiração? Eu acho que quando você perde a admiração por alguém, acabou. Quando seu olho já não brilha mais por uma pessoa, deve ser muito triste. Porque você tem momentos de vida que são difíceis. Meu casamento já quase arrebentou. Quase arrebentou. Por um fio. Eu não me separei do Pimenta porque ele não era por causa de ninguém, não teve nada disso. Mas são formas de ver. Por exemplo, ele me vê igual a menina, Conde, até hoje. Quando eu me conheceu, eu tinha 21 para 22 anos. Mas são maneiras de pensar diferentes. É um homem mais velho que eu, que tem sempre que prevalecer o que ele acha que é certo, por ele ter mais vivência do que eu. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Só que quando você ama de verdade, tem horas que a gente acha, fala, bom, acabou, gente. Não tem jeito mais. Sempre tem um jeito quando você ama. Quando não perdeu a admiração. Era isso que eu ia te perguntar. Você não pensa que quando você mantém a admiração por aquela relação, por aquela pessoa, nós estamos falando aqui de casal, homem e mulher, né? Mas enfim, você pode usar para a vida, para pais, para amigos. Você não pensa que essa admiração é um elo tão forte, tão poderoso, que ela, por mais que a relação às vezes ela tenha um momento de desgaste, ela tem um momento de troca, ela recupera. Ela tem troca de ciclo, mas quando você admira a outra pessoa, você não pensa que você está disposto a superar às vezes situações, né, que o casal passou, que o casal vivenciou? Você sabe o que eu acho? Eu acho que tem dia que nós estamos muito chatas. Tem dias que vocês estão... É tanto problema para manter uma família, para poder vencer os obstáculos do... Eu estou falando isso, gente, porque, por exemplo, meu marido é um provedor, né? Então, eu acho que a luta dele para poder manter a família, ele é um homem comprometido com a família dele. Vanessa trabalha, você trabalha, cada um no seu universo. Eu tenho as minhas coisas menores e tudo, mas enfim... O que eu acho é o seguinte, que a mulher ela precisa ter um pouco de tolerância, que às vezes a vida do marido, desses maridos que são provedores grandes, é uma guerra, Então precisa ter essa paciência para poder entender os momentos, né? E a vida, se não tiver um pouco de resiliência, ou se existir, por exemplo, disputa dentro de um casal, você tem o seu trabalho, Vanessa tem a dele. Não importa quem é maior, quem é menor. Ali é um bolo só. Se você começar a disputar com a sua mulher força, ou ela com você, vai virar um inferno, porque isso existe em vários casamentos. Muito. Sabe, mulheres que querem ser grandes empresárias, homens que são poderosos também. Eu vou falar, tem que ter uma sabedoria muito grande para dar certo. Muito grande. E aí, Ana, é interessante você fazer essa colocação, porque, assim, como é que você conseguiu
equilibrar essa relação, porque você, quando conheceu o Pimenta, ele já era uma pessoa, né? Ele já uma tinha figura uma vida pública, feita, ele já tinha uma vida feita, né? Já tinha uma história, já tinha uma condição, né? Uma condição. E eu tinha a minha, que eu fui naquela época uma menina criada para não fazer nada. A minha mãe foi a mulher mais preconceituosa que eu conheci na minha vida. Foi a pessoa que menos me deu apoio para desenvolver algum projeto. A minha mãe falava, você é filha de mulher de... Eu falei, isso quer dizer o quê? Que eu não sou nada? Eu não tenho competência para nada? Você tá entendendo? Foi muito difícil. A mentalidade também, né, Ana? Era outra. Das nossas mães, nossos pais, dos avós, era outra mentalidade. Totalmente diferente. Tanto é que a minha mãe, apesar dela ter o dinheiro, quem geria tudo era o meu pai. Você tá entendendo? Aquilo era coisa de homem. Eu, por exemplo, nunca quis desbravar o mundo, nunca quis ser grande empresária, eu queria sempre fazer alguma coisa, eu queria ser alguém, né? E eu acho que eu consegui ser a Ana Paula. Eu não acho que eu sou a Ana Paula do Pimenta da Veiga. Você tá entendendo? Eu acho que eu sou a Ana Paula, dele também, mas eu sou eu, né? E isso é importante. Por quê? Porque eu fiz algumas coisas que eu sei que eu tenho capacidade. Eu faço uma revista que eu edito, eu fotografo se precisar, eu escrevo, eu vendo, sabe? E quem pegar a minha revista, uma edição especial sempre que eu faço, vira e fala, quem é a sua equipe? Eu falo, eu e meu diagramador. Você está entendendo? Eu faço o meu trabalho de 10, então quem acha que a Ana Paula é uma dondoca está completamente enganada. A Ana Paula é uma mulher capaz, porque eu falo que eu sou mesmo. O João fala, você não tem modéstia nenhuma. Eu falo, não tenho. Eu sou capaz. Isso. Eu faço meu trabalho de 10. Eu sou uma dona de casa assumida, porque minha casa eu trato como uma joia. Minha casa é o meu centro. E o que eu pego para fazer, eu faço bem feito. Respondendo a sua pergunta, eu escolhi um tamanho na minha vida. Este tamanho, eu não consegui concluir alguns sonhos, mas também não sou frustrada por conta disso. Eu fiz uma escolha. A família vinha sempre em primeiro lugar. Meu marido, meus filhos sempre vieram em primeiro lugar. Então aquilo que eu sabia que ia ser um transtorno dentro da minha casa, eu deixava de fazer. Aí eu procurei achar coisas que eu pudesse fazer ali, debaixo das vistas dele, que dava tranquilidade, que não causava problema e que eu ia administrando de melhor forma. Ganhei dinheiro com isso? Não vivo de nada que eu faço. É quase que um hobby. Mas não me deixa virar uma velha chata, rabugenta. Nós vamos falar daqui a pouco sobre... E mantém a minha vida familiar em pé. E nós vamos falar sobre propósito. A gente vai falar sobre... Mas antes de falar de propósito, Ana, é interessante ouvir você falar, porque assim, a sociedade atual, existe muito empoderamento das mulheres. As mulheres são independentes, as mulheres são poderosas. O mundo é outro. Né? As mulheres, né? Você teve escolhas a fazer, né? Para você chegar até aqui, para você manter o seu núcleo familiar, manter essa harmonia, manter esse amor. E você se arrepende dessas escolhas? Eu não me arrependo de nada. Nada. Talvez de uma outra coisa que eu não tenha feito. Eu acho que de nada, gente. Eu não tenho arrependimento, não. Eu acho que a minha escolha foi a escolha certa. Sabe, para mim, a minha família é fundamental. Hoje, o mundo é outro, as famílias são outras. As mulheres precisam trabalhar muitas vezes para poder ajudar os maridos dentro de casa. É ainda uma sociedade cruel, porque a mulher tem que estar bonita, gostosa, arrumada, cheirosa, bem vestida, a comida pronta, a casa arrumada, impecável, tudo tem que funcionar. Então ela é um gigante, porque ela tem que dar conta do trabalho e da casa dela.
né? E eu falo que hoje ainda você se depara com um instrumento, que é o celular, que é o mundo virtual, Sim. que vai destruir muitas famílias, infelizmente. Ali você abre um universo que muitas vezes ele é verdadeiro, mas acho que 90% é falso. Você só vê o belo na maioria das vezes. Aquilo desperta, por que não eu? Por que não comigo? Por que essa pessoa tem isso? Por que eu não tenho? Você está entendendo? Aí você conversa com quem você quiser, sem as pessoas ficarem sabendo. Ali é um mundo que é seu. Paralelo, entre aspas, né? Eu acho que hoje você manter uma família em equilíbrio, você tem que ter muita sabedoria, as pessoas precisam querer ficar casadas. Porque as facilidades são imensas. É muito grande. A relação a dois, né, Ana? Você que é uma mulher inteligente, sábia e inteligente. E brava, viu, Conde? Brava. Mais brava. Brava lá com, mais brava. Com o doutor Pimenta da Veiga. Né? Porque fora ela é um doce, gente. Hoje eu vejo que tem tantas pessoas procurando ajuda emocional para sua relação. Mas tem que procurar, não é? Porque o mundo tá louco. Como é que você fez toda essa gestão, Ana, de conviver, porque o Pimenta já veio de uma outra relação, ele um outro casamento, ele teve outros filhos. Como é que você conseguiu fazer toda essa gestão emocional, essa gestão agregadora? Bom, primeiro, quando você chega na vida de um homem que ele já vem de um segundo casamento, e na época, eu vou falar porque eu acho que isso é importante, eu conheci um homem casado. Vivia mal naquela época, se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele, era amicíssimo do meu pai, foi em plena campanha para o governo, plena campanha, e ele virou e falou assim, eu me apaixonei por ela e eu quero ser feliz. Este homem, tinha gente que falava, espera passar a campanha. Ele falou, cavalo arriado só passa na porta da gente uma vez. E olha, ele enfrentou Deus e o mundo. Teve gente que falou, você vai perder a eleição. De fato, perdeu. Acho que isso, inclusive, contribuiu. De verdade. Mas eu acho que também ele teve a oportunidade de ver uma outra vida. Os meus enteados sofreram muito com a separação. E aquilo me doía muito, porque você só consegue enxergar isso e consegue construir uma família quando você se coloca no lugar do outro. E eu sentia a dor deles. Isso entendeu? É forte, viu, Ana? Por mais que um casal vivesse mal, não interessa. Filho quer pai e mãe juntos, né? E eu entendi aquilo que eles estavam sentindo. Eu tive muito apoio do primeiro filho do João mais velho, Vinícius, que faleceu, e é uma história que eu tenho com ele linda, é uma pessoa, um menino que eu devo talvez a minha felicidade, né? Porque ele me atestava. Você entende? Foi uma pessoa que teve muita importância para mim. Mas o que eu quero dizer, voltando nesse assunto, você só consegue construir uma família quando você entende o que os outros sentem. Eu tive muita paciência, eu tive muito carinho, eu não disputava com o filho. Pelo contrário, às vezes até que se foi duro comigo, eu relevava aquilo e ia trazendo, até que nasceu uma relação de amor entre nós todos. Eu amo os meus enteados. Eu acho que eles gostam muito de mim, eu sou madrinha de filhos. Então, assim, eles me chamam de avó, de vovó, sabe? Me chamam de Dindinha. Isso é uma relação muito verdadeira, sabe? O que é importante, o problema deles é meu problema, o meu é deles. Você falou uma coisa muito interessante, Ana, porque amar é isso, né? Amar é você se colocar no lugar da pessoa, das outras pessoas. Você procurar entender, não da sua ótica, não da forma como você quer ser entendido. Você pode ser feliz, Conde?
Se você tem um marido, aquele marido tem uns filhos e as pessoas começarem a viver em guerra. Eu falo para diversas amigas minhas que falam, nossa senhora, eu não suporto isso, não aguento isso. É um inferno minha vida. Eu falo, peraí, você está fazendo alguma coisa para poder... Não quero nem aproximar. Não é assim, você não vai ser feliz nunca com seu marido e vice-versa, sabe? O homem não vai ser feliz nunca com a mulher dele se for esse tiro o tempo todo, essa guerra, entendeu? Ô Ana, assim, eu percebo que as pessoas hoje, né, é natural, todo ser humano, ele quer que as pessoas o tratem ou o vejam da forma dele. E quando você se coloca, como você se colocou, no lugar, né, dos seus enteados, você se colocou no lugar do próximo, e você passou a entender e compreender, aí sim, você conseguiu agregar... Você consegue construir uma família. Você consegue construir, pronto, é isso aí. É isso. Você consegue construir uma relação, né? As relações... Uma história de vida, né? De vida, sabe? Eles têm... nós conversamos muito, nós todos. É muito bacana, porque eles sabem que eles podem contar comigo, que eu não estou ali querendo tirar nada de ninguém, que eu não estou ali disputando. Hoje o que é meu, que do Pimenta é do Pimenta, nós já dividimos a maioria das coisas, você está entendendo? Que isso dá uma tranquilidade enorme, né, para todo mundo. E são casais inteligentes que fazem isso. Né? Porque... São casais inteligentes. Porque depois, né, a gente não sabe quanto tempo a gente vai permanecer não aqui. Sabe. Eu não quero brigar com ninguém. Eu quero ficar velhinha, sabendo que meus netos vão casar na minha capelinha, né? Que isso vai passar de geração para geração, que eu vou conviver com eles para sempre. Não sei se vai acontecer isso, mas é o que eu desejo. Ou se eu não estiver aqui mais, que o meu marido continue agregando essa família também. Né? Mas eu posso ir embora assim, falar, bom, minha parte eu fiz, sabe? Eu não sou uma pessoa ruim. E eu acho que eu consegui esse respeito, eles me respeitam. Isso é muito importante. Demais. Porque eu tenho um temperamento, eu sou boa, mas eu não sou fácil. Então, se fosse ao contrário, se eu tivesse um embate... Eu não sei se eu não consigo viver igual várias famílias que eu vejo, sabe, em guerra e tudo. Eu optaria por ir embora. Se tem que resolver, vamos resolver logo, né, Ana? Viver em guerra? Não, de forma nenhuma. E, Ana, vamos falar um pouco agora da Ana empreendedora. Porque você já falou da revista, mas a gente sabe que você tem uma série de projetos, Ana, que você já desenvolveu, que você está desenvolvendo e que você irá desenvolver. E eu queria que você falasse um pouco mais desse seu lado empreendedora. Você sabe, Conde, eu tô com 57 anos, quase 60, né? Tem 9 netos, meus enteados, meus filhos, uma família que a gente está sempre junto, muitos amigos. E o que eu busco no dia a dia é realmente me reinventar. Eu sou muito caseira. Eu não vou sair desbaravando o mundo, ainda mais hoje na minha idade, como eu te disse. Eu procuro fazer aquilo que está ao alcance da minha mão. Então a revista, meu dedo está coçando para poder fazer uma edição especial da Ana. Tem um outro projeto que eu não vou falar agora, porque senão vão me copiar, que eu tenho certeza que eu vendo ele com tranquilidade, porque as pessoas acreditam no que eu falo. E eu há quase 60 anos, gente, eu me tornei uma influenciadora. Isso é uma coisa natural, uma pessoa que as pessoas escutam. Isso tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque as pessoas confiam no que a gente fala, elas querem saber o que você pensa, elas gostam do que você usa, elas gostam de como você fala da sua casa, como você arruma a sua casa, da importância que isso tem na vida de uma família, do seu marido, na hora de fechar um negócio, na hora de receber alguma pessoa que é importante na vida dele.
Isto, a importância que isso tem para os seus filhos e para os seus netos, isto se chama organização. Agora, por exemplo, eu fiz Brasília por Ana Paula Frade, foi um ensaio de moda mostrando o que essa capital do país tem, que é uma beleza cultural que o Brasil desconhece, porque só, infelizmente, fica focado nos problemas políticos e na política. Brasília é uma cidade que tem tudo hoje de uma beleza arquitetônica, um lago que é o terceiro, que tem, Brasília é o terceiro maior mercado náutico do país. Você conhece barcos aí de sei lá quantos pés, né? Então, Brasília é uma cidade incrível. Eu trouxe algumas marcas nacionais para cá, fizemos um encontro maravilhoso e agora eu vou fazer milagres. Vou fazer com uma grande influenciadora que eu falo, que se chama Cacilda Sampaio. Ela é uma embaixadora das Alagoas, que ela mostra tudo que aquele estado tem de maravilhoso, e com Carlinhos Monteiro, que é para mim hoje dos maiores humoristas do país, que a Rede Globo ou qualquer televisão tem que conhecer este menino de 26 anos, elegante, simples, humilde, de uma família muito simples e que vai explodir. Então, abril, Alagoas, me aguarde. Milagres e Maceió, final de abril. Então, gente, já fiquem ligados aí, porque a gente vai disponibilizar aqui a rede social, o Instagram da Ana. Enfim, lá tem muita coisa legal, né? Muitas experiências, muitas dicas. E o que mais, Ana? Continua falando. Na sua área aí, meu filho, você devia andar um pouco e achar uma grande área pra gente construir um condomínio. Ainda tem gente que entra com a gente, entendeu? Porque o litoral é o litoral mais deslumbrante que o nosso país tem. A água é de um azul maravilhoso. O mar tem uma temperatura maravilhosa e o povo é bom demais. Lá é muito legal. Maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Lindo. Então, voltando a esses projetos, eu acho que a gente não pode parar a cabeça. Você tem que sair da linha do comodismo. Você tem que ir. Você tem que ter uma motivação. Senão você fica de pijama o dia inteiro dentro de casa, vendo televisão, não dá, né? Reclamando. Imagina uma mulher reclamando sua vida o dia inteiro. Não, mas você já falou da sua idade aqui, mas você com tanta energia, você não parece a idade que você tem, né, quase gente? Ela 60. parece só uma menina aí de 30 e poucos anos. Quem me dera. Né? Quase 60 anos. Não, você ainda tem muito. Um filho de 32 quase, né? Quase um de 30 e quase um de 32. Né? É muito gostoso. Você vê suas netas, elas olham pra gente com o olho brilha. Sabe, elas chamam assim de vovó, com a boca mais gostosa do mundo. Ô, Ana, os netos, né? Você falando toda essa sua experiência, essa energia que você passa, né? Isso é muito gostoso, porque... E eu espero que quem está assistindo agora receba essa energia. Amém. Porque você fala de uma coisa que você vive, que você é apaixonada, né? Pela vida, pela família, pelos seus projetos. Meus filhos, meus enteados, esses netos, esse marido, sabe? Eu acho que isso aqui me move. Ana, qual que é o seu propósito? Eu acho que o meu propósito, né? O Pedro fala. Ana significa venha, venha, né? Então eu estou sempre recebendo. Eu estou sempre acolhendo, eu estou sempre cuidando, eu estou sempre estendendo a mão para... Minha casa é uma casa de amor demais. Você entra, você não quer sair. É verdade, gente. Sabe? Minha casa é uma casa de estrutura muito simples, o que vale é o terreno, o conde conhece, mas quando você entra naquele lugar, você vira e fala assim, o que tem aqui, né? Energia. A energia boa. É uma casa de muito amor. Então, meu propósito de vida, gente, eu acho que é isso aqui, ó. Sabe? Trazer as coisas boas, acolher e fazer minimamente o que eu gosto, como eu te disse, para não virar uma pessoa chata. Eu quero passar na rua, Conde, eu quero virar e falar assim, que o povo escutar assim, aquela velhinha, gente boa demais da conta. É isso que eu quero. Quero passar por essa vida deixando coisas boas. É isso. Isso é forte, Ana.
isso é forte, porque tem pessoas, Ana, que elas ainda não descobriram o propósito de vida delas. Não sabem a que veio. Elas, justamente, elas não, você resumiu tudo, não sabem o papel delas no mundo. O papel delas no universo, no mundo. E o interessante é que quando a pessoa ela descobre o papel, Ana, você vê nos olhos. Você vê o brilho, você vê a felicidade. Não tem como esconder. É que nem uma luz, né? A luz ela fica de cima. Você não bota. Você pode até botar uma luz embaixo para iluminar, para decoração. Ninguém mente muito tempo. A mentira cai. O que não é verdadeiro cai. Desmonta. De verdade. Sabe por que o seu sucesso? Porque a gente vê no seu olho a paixão pelo que você faz, você sabe o que você quer. Eu estava conversando com ele antes de eu chegar aqui, e o entusiasmo que o Conde fala, ele sabe direitinho o que ele quer fazer e o que ele quer levar para vocês. Sabe? Isso é muito importante. A pessoa que não descobriu o que ela... a que veio... é uma infelicidade, ela vai sempre estar vivendo a vida de alguém. Eu não vivo a vida de ninguém. E, Ana, e assim, é interessante, isso é muito forte que você acabou de falar. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não descobriu o propósito, ela assume o papel de outras pessoas. Ela assume a personalidade das outras pessoas. Ela vai assumindo as características das outras pessoas. Ela quer ser outra pessoa. E ninguém, você pode até querer ser, mas jamais será. Não é verdade? É verdade. É verdade. Jamais será. É verdade. É isso. Ana, o que que você, já que a gente está falando de propósito, fala para as pessoas que estão nos assistindo agora, assim, como é que, dá uma sugestão, fala algo para elas que possa ajudá-las a buscar o seu propósito de vida. Quando você não se posiciona na vida, seja de que ordem for, quando você não se posiciona diante do seu marido, quando você não se posiciona diante dos seus filhos, quando você não se posiciona diante de um problema, sabe, do que você pensa, do que você acredita, a vida te engole, o marido te engole, os filhos te engolem, o problema te destrói, você tá entendendo? Você tem que se posicionar. Até aqui, ninguém passa. Isto é a minha essência. Eu cedo nisso, nisso, nisso. Isso aqui não. Alto lá. Isto é importante para mim, sabe? Eu falo muito para as mulheres. Aquilo que vocês acreditam, que vocês gostam, façam. Assumam as consequências de qualquer coisa. Um dia o Pedro virou para mim e falou: mãe, você tem que ser feliz. Eu falei: jura, meu filho? Eu falei assim, um dia você vai entender o que é casar, ter filhos, né? A felicidade... Você só é plena e feliz quando você, na minha cabeça, na minha maneira de vida, quando você estrutura tudo à sua volta. Porque quando você é sozinho no mundo, você chuta o pau da goiabeira. Você pode fazer qualquer coisa. Sim. E aguenta a paulada. Quando você tem uma estrutura familiar, pessoas que te admiram, que te escutam, que dependem de você, você tem que pensar em todos os seus atos. Não quer dizer que você não vai se anular. Mas você tem que fazer escolhas. E se posicionar diante das atitudes que você toma na vida e diante das pessoas que te cercam, que te olham, que te acompanham, que te seguem, que te admiram. Eu escolhi uma vida. A vida de família. Eu não jogo pedra em ninguém. Tem coisas que para mim não serve. Você quer ver? Não tem nada contra. Família para mim é o homem e a mulher. Pode até, você pode escolher o seu companheiro de vida, até, não adianta se é mulher com mulher, se é homem com homem, agora, é aquela pessoa. Tem coisas hoje na vida que estão tomando rumos, direcionamentos, que eu não entendo.
a vida a 3, a 4, você tá entendendo? Eu ainda sou uma pessoa que fala assim, bom, eu tenho filhos, o que eu acho que é certo é o normal. O normal para mim ainda vem de uma história mais conservadora, o que não quer dizer que a pessoa vá atrás da sua opção sexual, tudo, mas quando você for, escolha, viva aquela vida com dignidade, com respeito, para ser respeitado. Eu acho isso. Faça a escolha que vocês quiserem. É isto? É isto. Mas com postura. Com postura. Se posicione diante das pessoas de uma forma respeitosa. As pessoas têm mais chance de serem respeitadas. Porque nem um casal normal que eu falo, um homem ou uma mulher, se não se posicionar e tiver uma postura ruim, os outros vão olhar de maneira ruim. Porque quando a gente se posiciona, Ana, o que eu penso? Você limita limites. Você tem uma postura ali de você se posicionar, e tem várias formas de você se posicionar, né? Tem várias. Tem vários momentos, tem várias maneiras de se posicionar. Eu também... Inclusive tem a hora certa. Principalmente. Mas as mulheres, Ana, elas têm uma sabedoria muito maior que a dos homens, viu? Não sei. Tem. Acho que tem, mas tem uma eu vejo habilidade. hoje em dia muitos homens mais ponderados, mais calmos, mais sábios, sabe? Dando valor a coisas que as mulheres não estão dando. Eu acho que a mulher, ela pode ser uma grande empresária. Eu vou falar uma coisa, gente, eu não sou feminista, quero mais é que me mantenha, que cuide de mim, que trate de mim. A Vanessa fala a mesma coisa. Então, assim, eu, sinceramente, me desculpe as feministas, tem nada contra a feminista, mas eu não sou. Mas eu acho, eu não quero ter vários homens na minha vida, eu nunca quis ter. Né? Eu tive o meu marido, então assim, tem nada contra isso, mas eu acho que a mulher é mulher, ela tem que se resguardar. Isso independe dela ser uma grande mulher, uma grande empresária, dela ter muito dinheiro, mas ela tem que se valorizar. Em todos os sentidos. Eu acho que a mulher está se perdendo. Acho mesmo, e aí os homens não dão valor. E por que você acha que a nossa sociedade está indo para esse caminho, Ana? Porque a vida é cruel, eu acho. A cobrança, primeiro você tem que se manter. A mulher precisa trabalhar. O que a mulher quer, Conde? O que você acha que a mulher quer? Mais importante na vida de uma mulher? Que as mulheres querem? Respeito? Não, eu acho que a mulher, ela quer a calmaria. Eu estou falando da Ana Paula. Ela quer a segurança, ela quer ver a vida ali organizada, a casa dela. Eu não sei essa geração que está vindo. Sabe, que é uma geração mais impetuosa, que não tem mais tolerância de nada. Por isso que eu não sei se os casamentos, sabe, você já casa assim, se não der certo, eu separo. Só que aí tem filhos. Aí é diferente. E aí arrebenta com a cabeça desses menininhos, sim, entendeu? Sim. Então, se as pessoas soubessem como a família é importante. Minha mãe foi uma mulher de uma geração, naquela época, ninguém separava. A minha avó separou porque um tio, meu avô era terrível, era um coronelão. Então, podia ter as mulheres que queria e aquela mulher dele lá dentro de casa. É muito doído, mas olha só para vocês verem, a minha avó, ela não podia ter separado. O meu tio falou, você não tem que aguentar isso. Quando ela separou, a vida dela acabou. A família toda, com exceção de uma ou duas outras tias, mantiveram seus casamentos. O resto, tudo degringolou. Todos adultos casados. Olha para você ver que coisa forte isso. Muito. Então, muito. Quem casa tem que pensar 10 vezes antes de casar, antes de formar uma família, sabe? Porque problema vai vir. Agora, problema com filhos,
Ah, isso aí é dureza. É duro. verdade. Então é um compromisso que você tem. Você não pode casar achando que você vai separar amanhã, não. Casamento você tem que casar achando que você vai casar para sempre, com menos 1.000 quilos de sal no caminho. Olha que eu já vou te contar. Eu já comi meus quilos com essa pimenta. Ô, Ana, e as mulheres hoje, as mulheres que estão começando, eu queria que você falasse um pouco agora para as mulheres que estão procurando Sabe o que eu acho? habilidade na sua vida, o que elas querem? Eu acho incrível as ferramentas que o mundo moderno fazem chegar até as nossas mãos. As mulheres são de uma inteligência, de uma capacidade, elas têm a mesma capacidade que um homem. Talvez não a mesma oportunidade. Eu penso Sabe? que tem mais, tá, Ana? Tudo bem, também as mulheres acho. têm mais capacidade que os homens. Né? Tem mulheres que estão se despontando aí, como você pega uma doutora Janete, pelo amor de Deus, uma Marisa da vida lá, uma Luísa Trajano, que dá um banho. Ela estava em Belo Horizonte, a Trajano, ela botou os homens todos no chinelo. Eles começaram a sabatina em cima dela, para essa mulher receber, ela respondia tudo na lata. Ela, olha, botou vários no lugar. E quando você sabe o que ela construiu, então, né? Sim. É um império. Império. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, as mulheres, elas são incríveis. O problema nosso é a forma que nós somos criadas. Eu tenho uma amiga que é uma grande empresária, ela fala, eu vivo entre a cruz e a caldeira, eu nunca sei o que eu sou, porque eu fui criada para assumir tudo do meu pai, que ele construiu, e para dar continuidade, e foi criada para ser uma dona de casa. Isso é um dilema. Isso está mudando. Isso daí, Ana, então, o que você está falando é que existe um condicionamento de mentalidade, né? Que está mudando. Aí as famílias estão ficando prejudicadas. Porque, imagina, uma mulher que foi criada para receber, né? E para cuidar de casa, para ser dona de casa, e ao mesmo tempo ela foi criada para ser uma sucessora, né? De negócio, empreendedora, ela realmente vai viver num dilema ali, né? E qual papel ela deve assumir, né? Diante de uma situação dessa. É muito difícil. Hoje, isso está mudando. As pessoas estão assumindo, as filhas estão assumindo o negócio dos pais, os filhos estão assumindo. Hoje você tem, por exemplo, essas fundações que fazem associação familiar, então acho que as brigas tendem a diminuir, né? Se as famílias forem inteligentes, eles vão entrar por um programa desse para não perder o que foi construído, e as pessoas querem aperfeiçoar. Só que os homens vão ter que mudar a cabeça deles. Vão ter que achar uma fórmula, vão ter que se adaptar, porque a mulher vai ter que trabalhar. E ela quer ser alguém. Sim, sim. Eu acho que é um modelo de vida. Eu já sou um desses homens. Exatamente. Tá? Eu não tenho nenhum preconceito. E nem né? pode, Conde. Sabe por quê? A Vanessa vem de uma família de agricultores, sim, do agronegócio, uma família importante. Aquilo é dela. Sim, eu dou o maior apoio. Ela tem que aprender a tocar aquilo. Com certeza. Ela vai largar? Vai deixar? Jamais. Então eu acho incrível quando pega uma pessoa fácil, que consegue entender facilmente a importância dela diante de tudo que ela tem. É da sua filha. Então eu acho que esse equilíbrio é o grande problema. As pessoas conseguirem conciliar, sabe? Não disputar. Ninguém ser mais do que ninguém numa casa. Você sofreu preconceito? Eu falo, meu maior preconceito foi dentro de casa, com marido e mãe. E pai. Meu pai era jornalista, falava que não queria ver a filha dele dentro de uma redação de jornal. Meu marido nunca quis que eu fizesse nada. E minha mãe, muito menos. Então, eu queria ser apresentadora de jornal, de telejornal. Foi a minha maior frustração. Mas também passou. Hoje, se eu quiser, eu monto um podcast. Pronto. Você tá entendendo? Sim. E sigo em frente. Mas passou. Eu fiz as opções. Não morri por causa disso. Você fez uma escolha, né? Eu fiz uma escolha. Você fez uma escolha que foi a minha sua família, né? A sua família. E assim, hoje
a sociedade nossa, ela é muito mais aberta do que na época, né? O mundo mudou, Conde. O mundo mudou, as pessoas têm a cabeça muito mais evoluída, muito mais abertas, e você pode conciliar tudo isso, né, Ana? Você pode conciliar a sua família, pode, com o seu negócio, com a sua vida profissional. Se tiver organização, pode. Com a sua vida empreendedora. É claro que tudo com planejamento e organização, né, Ana? Tudo, é isso. Você tem que saber aonde você vai, até onde seu braço alcança. Você tem que saber o seu tamanho, escolher o tamanho de vida que você quer ter. E aí você segue em frente, sem Rivotril. Tarja preta, né? Outro dia numa mesa alguém falou, alguém tem um Rivotril? Tinham 11, às 11, 10 tiraram o Rivotril da bolsa, ué. Então. Eu nunca tomei essa porcaria desse negócio. Eu também não. Entendeu? Então, que mundo é esse que você vê adolescente tomando Rivotril? A gente tá indo por um caminho que eu fico, tô com filhos pequenos, né? E você vai ter netos também pequenos, tem né? netos de 2, uma é de 2 anos, o mais novinho. Mas realmente é um mundo que a gente não sabe como ele vai se posicionar. Não. Mas eu penso, Ana, que o principal disso é a gente fazer a nossa parte. Eu acho. A gente fazer a nossa parte, né? Dar o nosso melhor. Tá ficando muito difícil viver, Conde. Muito. As pessoas, né, se sentem ofendidas demais por uma idiotice, por uma palavra boba que você fala. Isso pode dar cadeia, pode dar um bafafá na sua vida. Você tá muito difícil. As pessoas, o mundo ficou muito pequeno. Tudo, o acesso às coisas muito rápido, fácil, né? As informações então, muito rápido. Você se depara com coisas aí que cria uma confusão na cabeça de uma criança. Tem que dar o tempo dela fazer a escolha dela. Tem que dar o tempo. Né? Ninguém pode fazer uma escolha pequenininha. Uma cabecinha não sabe o que é uma coisa ou outra. E as crianças, Ana, eu que estou com um filho pequeno, eu te falo, viu? Assim, a informação, o acesso à informação hoje é tudo tão rápido. E você imagina, a criança, por que ela tem uma cabecinha, né, de rápido raciocínio e de inteligência rápida? Porque ela não tem problema. A criança não tem problema para resolver. Então ela não divide os pensamentos dela com os problemas que ela tem para resolver. Os pensamentos dela estão focados em quê? Na descoberta. Elas estão focadas no aprendizado. Enfim, Ana, o que você deixaria de conselho para as pessoas que estão nos escutando agora, para a sua audiência, né, para as pessoas que nos seguem, que seguem você, que estão me seguindo? O que você daria de conselho de vida? Edifiquem a sua casa. Pais e mães, façam o que tem que ser feito, dosem a vida de alguma maneira. Eu sei que viver é difícil, os compromissos, a vida de hoje é muito complicada, mas edifiquem a sua família, eu acho que os seus problemas vão ser menores. Sabe? Dê valor à sua família, à relação familiar. Não adianta ter um mundo de dinheiro se você não tem essa coisa gostosa da família verdadeira. A base, né? Você não pode ser gostado pelo que você tem. Eu tenho um amigo muito rico, e ele vivia dando presentes caríssimos para todo mundo. Eu virei e falei assim, você tá doido? As pessoas têm que gostar de você pelo que você é, não que você não possa presentear. Mas as pessoas precisam gostar da gente pelo que a gente é de verdade. Não pelo que a gente tem. Né? Mas edifiquem a sua casa. Ana, eu quero te agradecer por essa oportunidade, a gente estar junto aqui, agradeço. De você ter se disponibilizado com todo o carinho, com todo o amor, né, de estar aqui conversando. Eu sei que você tem a sua agenda, tem uma série de compromissos,
Mas você... mas eu queria te agradecer muito, até pela abordagem do assunto, porque eu acho que é um tema que vai tocar muita gente. Amém. Sabe? Eu acho que as pessoas estão deixando de lado esses laços familiares, eles estão dissolvendo, não pode. Então, eu quero te dar os parabéns, porque eu acho que o cunho dessa entrevista foi isso, a família. Isso aí. Sucesso. Obrigado, querida. Obrigado. Sucesso para você. Um abraço pro Pimenta e um abraço para toda a família. Para minha condecita também. Obrigado. Obrigada. Beijo, gente.